Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar mais um estudo aqui para o canal ID. Antes da gente começar o estudo, eu queria agradecer aos irmãos que estão se inscrevendo aí. O canal está crescendo bastante. Eu agradeço aos irmãos por isso. Fico muito feliz, isso me empolga bastante a estudar. Andei um pouco sumido aí porque estava meditando a respeito desse assunto que eu vou falar hoje. Vou pedir para os irmãos continuarem compartilhando os estudos nos seus Facebooks, com seus amigos de grupo de WhatsApp, de estudos, e que continue se inscrevendo no canal para o canal ganhar mais visibilidade, não para minha honra, mas para que a palavra de Deus as verdades de Deus sejam espalhadas e acenda o coração dos nossos outros irmãos. Eu queria falar também nesse vídeo, nessa introduçãozinha que eu estou fazendo, falar que esse estudo que a gente está, o irmão Luiz do canal Reino de Deus, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tá junto, nós três, e a gente tem meditado a respeito de muitos assuntos, e a gente entrou num acordo de começarmos a falar das parábolas. O irmão já tá viajando, ele está voltando para casa hoje, e ele também vai lançar um vídeo a respeito das parábolas. Nós combinamos falar sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Eu vou abordar um aspecto dessa parábola e o irmão Jael vai abordar um outro aspecto dessa mesma parábola. E vocês vão ver, meus irmãos, como as parábolas de Jesus são ricas e abrangem muitos assuntos. Elas se conectam entre si, elas falam de coisas maravilhosas, elas falam de profecias. Jesus pensava em profecias quando ele falava das parábolas. As parábolas de Jesus elas alcançam o tempo ao qual ele estava proferindo elas, alcança tempos anteriores ao que ele falou e transcende para tempos futuros. Por exemplo, essa parábola das 10 virgens ela é extremamente escatológica e maravilhosa de ser estudada. E foi preciso a gente juntar as mentes, eu, o irmão Luiz e o irmão Jael, para a gente conseguir alinhar os pensamentos e aprofundar nesse aspecto do estudo das parábolas. E a gente escolheu iniciar com as 10 virgens, porque o irmão Luiz Chimoema já vinha falando sobre isso. E depois ele começou a ir pro arrebatamento, para Tessalonicense, até que ele entrou no livro de Enoque. E eu e o irmão Israel não tínhamos iniciado o estudo e vamos começar agora. Então eu quero falar da parábola das 10 virgens, mas eu quero mostrar dentro dessa parábola o ciclo das festas. Eu quero acoplar o ciclo das festas dentro da parábola das 10 virgens e eu quero mostrar isso para vocês. E não vou fazer só isso. Dentro da própria parábola eu vou mostrar conexões de outras parábolas para a gente entender como Jesus estava montando esse quebra-cabeça. Ele deixou a verdade e deixou as peças para que nós montássemos esse quebra-cabeça. Conectássemos as parábolas deles. Obviamente nem todas se conectam, mas muitas se conectam e formam um pano de fundo com uma mensagem. E é isso que Jesus tentava trazer naquele tempo para aqueles homens. E nos restou, como investigador da palavra, juntar essas peças, e a gente está fazendo isso nesse trabalho, eu, Luiz e o irmão Israel. Eu quero mostrar o ciclo das festas dentro dessa parábola, das 10 virgens, e conectar as parábolas a outras parábolas, para enriquecer o conteúdo da parábola das 10 virgens, e mostrar a escatologia dessa parábola, que é uma mensagem para o fim dos dias. Então nós vamos ler, eu vou primeiro ler a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 13. Eu vou ler ela toda e depois a gente vai vir pontuando e conectando os assuntos. Tá bom? Eu vou ler aqui. Parábola das 10 virgens, em Mateus 25, a partir do verso 1 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Então, o reino dos céus
será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aonde, meus irmãos, eu enxerguei pelo Espírito a conexão das festas nessa parábola. Eu vou começar explicando pontualmente essa parábola. Nos versos de 1 a 4 dessa parábola das virgens, eu vou reler esse pedaço novamente e vou começar a pontuar. Diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, elas estão com as suas lâmpadas na mão, saíram a encontrar-se com o noivo. Elas estavam. Agora vamos começar a analisar a parábola, a esquadrinhar ela. Elas estão acordadas, elas estão apercebidas, certo? E estão com suas lâmpadas na mão. E saíram para encontrar o noivo. Elas têm consciência que o noivo virá. Então elas estão se preparando, né, arrumando as suas coisas para ir a esse encontro. Tá certo? Então vocês estão percebendo que elas estão vigilantes, estão acordadas. E é dia. Certo? Então no verso 3 diz assim: As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não levaram azeite com elas. Da mesma forma que as prudentes levaram. Verso 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Eu vou mostrar aqui para os irmãos uma foto de como era isso. Uma foto de como eram as vasilhas. Ó, era assim, ó. Tá vendo? A lâmpadazinha tá ali, a luz, a chama, e dentro desse reservatório tinha azeite para alimentar aquela mecha que acendia. Tá? As nécias, elas só levaram essa lâmpada e o azeite dentro dessa botijazinha aí, ó. Isso está dito no texto aqui? Não está dito, mas mais na frente vocês vão ver que tinha azeite aqui dentro. Tinha azeite dentro dessa botija aqui. Por que eu digo isso? Porque elas tentaram acender, acendeu e apagou. Porque tinha um resquício de azeite ali. Senão não inflamava para acender. Lá no final da parábola a gente enxerga isso. E as outras, além de ter dentro desse reservatório, dentro da botija, elas levaram num reservatório, numa vasilha, azeite sobressalente. Foi o que a gente leu no texto aqui. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo, azeite no reservatório. Da mesma forma que as prudentes, que além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tinha a lâmpada e as vasilhas com azeite.
Entenderam? Mas no início, antes, todas tinham lâmpada, todas estavam acesas, né? Todas estavam acordadas, acesas não, porque era dia. Todas tinham azeite, todos tinham lâmpada e todas estavam acordadas e cientes que o noivo viria. Que momento foi esse na história da igreja? Pentecostes. Jesus no Pentecostes já havia se cumprido nele, na pessoa dele, Páscoa, o asmo e a primícia, e as primícias. E no Pentecoste ele nos enviaria o seu Espírito. Certo? Vocês compreenderam isso? É nesse momento do Pentecostes que a parábola se inicia. As 10 virgens estão todas acordadas. 5 com azeite de reserva e 5 sem azeite de reserva. Prudentes e nécias. Porém, todas apercebidas para o encontro com o noivo. As 10 estavam acordadas e acesas. Eu vou ler aqui Atos 2, de 1 a 4. Prestem atenção. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Todos tinham fogo e combustível, mas a manutenção desse fogo com azeite é dever individual de cada virgem, até a hora de encontrar com o noivo. Jesus proporcionou para as virgens o azeite e o acender dessa chama individualmente no Pentecostes para cada uma delas. E elas estavam usufruindo nesse momento da parábola, no início da parábola, desse momento. Elas estavam vivendo esse momento. Certo? Só que a chama consome combustível. E o combustível, se não for recolocado, reabastecido, ele acaba. E se ele acabar, a chama vai fumegar até apagar. Vocês concordam comigo? E foi o que aconteceu na parábola. Eu vou ler o verso 5. Vocês conseguiram, antes de eu ler o verso 5, vocês conseguiram entender o momento dessa parábola, que o início dessa parábola é o Pentecostes? Vamos continuar. No verso 5 diz assim: E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Tardando o noivo. Esse tardando o noivo é pelo ponto de vista de quem? Das 10 virgens. Elas que achavam que o noivo estava tardando. Elas que tomaram essa conclusão. Que o noivo tardava. Em Apocalipse 22, 12, está a razão disso. Jesus diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. Uma promessa mal entendida pelas virgens, que, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Este venho sem demora, dito pelo Senhor Jesus, não se cumpriu até os dias de hoje. A gente sabe disso. Ele não voltou. Tem muita gente aí que diz que ele já voltou de invisível, ou vai voltar invisível. Mas o fato real
é que ele não voltou até os dias de hoje, ele não voltou. E esse fato é que nos associa a este momento da parábola, associa nossas vidas hoje, igreja do Senhor espalhada pela terra nos dias de hoje, que aguardamos a sua vinda. Nesse momento a gente entra nessa parábola. Nós vivemos o Pentecostes, estamos vivendo o Pentecostes, muitos ainda estão para viver o Pentecostes, muitos irmãos ainda estão para se converter. E nós passamos pelo Pentecostes. E o fato é que dormiremos, aguardando a vinda do Senhor que tarda. Ele falou que logo vinha e não veio até agora. Isso causou um sono. Na parábola, elas adormeceram. E essa parábola é um aviso para nós e para o tempo do fim. E essa demora é o que fará a igreja ser tomada de sono e adormecer. Vocês conseguem entender isso, meus irmãos? Um motivo pelo qual as virgens dormem é o demorar do noivo no ponto de vista delas. E aí elas dormem. Fala assim, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse momento ao qual elas adormecem, eu quero abrir um parênteses aqui agora. Não vou falar das festas por enquanto. A gente sabe que até agora a gente percebeu nessa parábola o Pentecostes, né? O momento do início da parábola. A gente já percebeu que era o Pentecostes. E agora entrou o período do adormecer das 10 virgens. Até a meia-noite. Meia-noite conota o tempo do fim, os últimos dias. Elas dormem até esse momento. Vou fazer uma associação agora dessa parábola, porque eu prometi que ia acoplar aqui nesse estudo as festas e mostrar conexões dessa parábola com outras parábolas, para enriquecer a parábola das 10 virgens. Eu vou ler aqui, para associar a essa parábola, Mateus 13, os versos de 3 a 9, que é a parábola do semeador. E vocês vão começar a entender o porquê que 5 virgens prudentes levaram azeite no seu reservatório de reserva e 5 não levaram. Olha como Jesus é maravilhoso e nessa parábola ele mostra o que é esse azeite. Vou ler aqui a parábola, Mateus 13, de 3 a 9. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aí, você vê. A semente é a palavra, a terra é a nossa mente, e o produzir do fruto é o que ela vai causar na nossa vida, de mudança. Santidade, conhecimento da palavra, tudo que faz o nosso espírito se alimentar e ascender. Você pode ver que a única que deu fruto foi a semente quando caiu na terra boa. As outras deu alguma coisa, mas logo acabou. Essas são as nécias. Mas as prudentes são a terra boa. Porque a terra boa dá fruto. E o fruto é o azeite que ela está levando de reserva, para poder acender a botija com luz na hora que acontecer que o grito for dado. Quer ver?
Vou continuar, porque no Mateus 13, essa parábola ela tem uma explicação, que está lá no mesmo texto de Mateus 13, no verso 11 e 12, diz assim: Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isto concedido. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso está associado, meu irmão, ao galardão de Apocalipse 22:12, que ele diz que vem sem demora, mesmo que durma ou que não durma, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. É o galardão. E aqui ele está explicando a parábola que aquele que ele deu, aquele que lhe foi concedido, ele dará e terá em abundância, mas o que não tem, o que tem e o que não tem? Olha para o azeite. Olha para o azeite. Umas têm azeite, as outras não têm azeite. As que têm azeite, entra na bodas. As que não têm azeite, não entra na bodas. Mas elas não receberam lá no Pentecoste? Recebeu. Só que agora elas perderam isso e perderam tudo que tinha e que não tinha. Inclusive a sua própria alma, a sua própria vida. Porque não vão entrar e vão ser jogadas nas regiões exteriores, onde há choros e ranger de dentes, que isso está conectado com outras parábolas, se você continuar lendo. Por exemplo, a do talento. Os talentos é o azeite. É o azeite armazenado ou não armazenado. Estou conseguindo conectar, meus irmãos? Então, a questão de ter azeite e de não ter azeite é preponderante no final. Mas o fato é que essas 10, tanto as nécias quanto as prudentes, elas todas dormem. E o que acontece? Eu vou conectar outra parábola aqui para mostrar para vocês o que acontece quando dorme. Quando a igreja dorme, quando as nécias dormem. O próprio livro de Mateus, capítulo 13, os versos 24 e 25, depois o 28, diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo, Jesus falando, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Verso 28. De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. O que seria esse joio, meus irmãos? Foi colocado o que dentro da igreja enquanto o povo dorme? A igreja de hoje, meus irmãos, ela dorme. Dorme e o que continua fazendo ela dormir é essa ciranda em que a própria igreja está inserida nesse contexto de teologia de prosperidade, de entretenimento dentro das igrejas, de pouco conhecimento da verdade, de falsas doutrinas, calvinismo, pré-tribulacionismo, adventismo e todas as outras falsas doutrinas que colocam no coração do povo de Deus que dorme, mas vão acordar. Mas enquanto dormiam, o inimigo plantou o joio. Eu quero te mostrar, irmãos, eu trouxe isso para enriquecer um pouco as parábolas, porque o propósito desse estudo não é falar dos tempos da igreja dentro dessa parábola. Isso vai ficar para o irmão Jael. Ele vai abordar de uma outra maneira que ele está meditando melhor nisso. O irmão Jael está pensando nisso. Ele vai mostrar os tempos da igreja dentro da parábola das 10 virgens. Como ela transcende na igreja primitiva, passa para nós e vai chegar na igreja do tempo do fim. Eu fiquei responsável pelo que nós combinamos em meditar sobre as parábolas e sobre as festas dentro das parábolas. Mas eu quis mostrar uma ilustração do que acontece enquanto o povo dorme.
e a conexão que tem da falta do azeite e do azeite armazenado. Isso tudo a gente viu nessas parábolas conectadas que Jesus ilustra de uma outra forma, mas para falar da mesma coisa. Isso também está dentro da parábola das 10 virgens. Nós vamos voltar às festas, aonde as festas se acoplam dentro dessa parábola. Então vamos lá, a gente viu que o Pentecostes é a última festa das 4 que caracterizam a primeira temporada de festas. Começa na Páscoa, depois vai para o Asmo, depois vai para as primícias e depois vai no Pentecostes. A parábola das 10 virgens se inicia no Pentecostes, a gente viu. Até a próxima temporada de festas, passavam-se aproximadamente 5 meses até iniciar-se um novo ciclo de festas. Que aí tinha trombeta, expiação e tabernáculos. Se cumpriram 4, tinha um intervalo e se cumpriam mais 3. Jesus cumpriu 4. Nós estamos vivendo o Pentecostes, né? Já se cumpriu na nossa vida. E agora faltam trombeta, expiação e tabernáculo. Eu vou mostrar onde estão essas 3 festas dentro da parábola das 10 virgens. Então vamos lá. Vocês conseguiram entender que do Pentecoste até as trombetas tem um hiato de 5 meses? Eu queria que vocês atentassem para esse intervalo literal que tem nas festas, que existia nesse período das festas, do ciclo das festas, e agora a gente vai olhar de maneira espiritual e profética para a gente concluir que é exatamente este hiato de tempo, o tempo que as virgens dormem à espera do noivo. E é esse mesmo tempo que o noivo disse que demoraria em Apocalipse 22, 12. Vocês conseguem perceber? Que do Pentecostes até o momento do grito da parábola das 10 virgens, elas adormecem. E não é coincidência esse tempo que elas adormecem. É o tempo que findava o primeiro ciclo das festas para começar a segunda temporada das festas, a fase final, que é o tempo na escatologia, o tempo que nós estamos vivendo do Pentecostes até o toque das trombetas. Vocês conseguem entender isso? Que a próxima festa que tem que se cumprir são as trombetas? Atentem para essas coisas. Vocês estão conseguindo perceber isso, irmãos? Vou voltar na parábola das 10 virgens, no ponto em que nós paramos, no verso 6 e 7, diz assim: mas à meia-noite são os últimos dias, o tempo do fim, os últimos dias, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Presta agora atenção. Esse grito, eu vou conectar ele, porque eu vou conectar ele numa outra parábola, numa outra parábola de Jesus, que está em Lucas 12, os versos 35 a 38. Porque existe uma grande confusão nas igrejas quando se prega a respeito desse tema das 10 virgens, dessa parábola, a respeito desse grito. Eu já ouvi pessoas dizendo que é um anjo que vai gritar, outras que é o Espírito, outras não conseguem explicar. É melhor que não consigam explicar do que fique inventando certas coisas. Porque quem dá esse grito é a própria igreja. É a própria igreja que está apercebida, que não dormiu. Porque tem gente que não vai dormir. E eu vou mostrar Lucas 12, 35 a 38. E Jesus conta com isso. Que alguém dê esse grito. A parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias.
Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados são eles, se assim o achar. Entenderam quem é que dá o grito? Tem que conectar as parábolas. E Jesus, ele deixa o quebra-cabeça para a gente montar. Não existe dúvida, meus irmãos. Quem vai dar o grito é quem está vigilante. Por mais que as 10 dormissem, alguém vai estar vigilante, porque esse grito vai sair da boca de alguém. E esse grito, meus irmãos, voltando a falar das festas, mostra as trombetas. A festa das trombetas. Após aquele hiato de tempo entre o Pentecostes e as trombetas, que é o período que as virgens dormem e o inimigo planta o joio, agora elas vão acordar, porque foi dado um grito, um clamor foi feito. Festa das trombetas. Após acordarem de um tempo que elas estavam adormecidas, com um grito que mostra a festa das trombetas, as virgens começam a preparar suas lâmpadas e a verificar seu azeite para ir ao encontro do noivo. Quero chamar a atenção dos irmãos que aqui existe uma outra confusão que eu quero esclarecer. Esse grito não é a 7ª trombeta, certo? Porque esse grito prepara as virgens para ir ao encontro do noivo. Ela não está dizendo que o noivo está ali, ela está dizendo, eis o noivo, sair ao seu encontro. Na festa das trombetas, existia esse ato de tempo, do Pentecoste até as trombetas, em torno de aproximadamente 4, 5 meses. O povo ficava 5 meses ali sem o ritual das festas. Precisava ter um toque solene de trombetas para que eles preparassem as suas ofertas, os seus cordeiros, os seus grãos, para dar na mão do sumo sacerdote, para levar para o dia da expiação. Eles precisavam se aprontar para a expiação. Para isso tinha o toque da trombeta. No dia 1 do 7, primeiro dia do mês 7, havia toque solene de trombetas, a festa das trombetas, que preparava o povo para a expiação. Entendem a diferença? Aqui, esse grito está preparando as virgens para o encontro. Tá certo? O que elas fazem nesse momento, as virgens? Elas estão preparando as suas lâmpadas, verificando o azeite para ir ao encontro do noivo. Vocês conseguem entender e perceber a festa das trombetas nesse momento de preparação para a expiação, que é a volta saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos? Essa é a expiação. Ele está fazendo a expiação dos nossos pecados lá em cima hoje. O momento clímax da festa da expiação era quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos para inserir o povo na festa dos tabernáculos. O momento clímax da expiação é quando Jesus descer do Santo dos Santos e encontrar a igreja para inserir ela na festa dos tabernáculos. Entende que a expiação ela é desde a entrada até a saída, só que o noivo ele já está na festa da expiação, ele já está cumprindo a expiação, ele está esperando o momento da saída, do toque da última trombeta. Esse toque de trombeta não é o toque que faz o sumo sacerdote sair do Santo dos Santos, é a preparação do povo para levar para o sacerdote entrar no Santo dos Santos os seus sacrifícios, as suas ofertas, para ter os seus pecados remidos pelo sumo sacerdote naquele dia. Eu fiz uma nota e vou lê-la, vou ler para vocês aqui. Este grito não é a 7ª trombeta, e sim a trombeta da festa das trombetas,
que avisa ao povo que a festa da expiação se aproxima, que o povo tem que se preparar para essa festa. E sabemos que a trombeta final, que anuncia a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos com o pecado do povo expiado, é a trombeta do chifre de carneiro, ou seja, a trombeta que toca no jubileu. Lá nas festas, é aquela trombeta que toca no ano 49. Essa é a que tipifica a 7ª trombeta do Apocalipse. A trombeta derradeira, a que tira o sumo sacerdote do Santo dos Santos. Essa trombeta é a que encerra, que encerra a estadia do sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos e o tira de lá para encontrar com os remidos, com os que estão com o pecado remido. Então, é essa trombeta do chifre de carneiro que cruza a cidade toda, é a que tira o sacerdote de dentro do Santo dos Santos. Essa trombeta toca no dia da festa da expiação. Essa do chifre de carneiro, ela toca no dia 10/7. O sumo sacerdote entra e ela toca para ele sair, é no mesmo dia. E é essa trombeta que tira o sumo sacerdote do Santo dos Santos. Esta é a festa da expiação, é a volta do Senhor, o momento do encontro com as virgens. É nesse momento do encontro do noivo com as virgens é que a gente consegue identificar a festa da expiação. Vocês conseguiram perceber isso, meus irmãos? Eu vou voltar a ler esse verso, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar, para ilustrar, o texto de Levítico 25, verso 9, para mostrar para vocês que a trombeta do chifre de carneiro é a que tira o sumo sacerdote do Santo dos Santos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Veja bem, é no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Essa trombeta é a que insere o povo aqui nas festas no ano do jubileu, que é o ano aceitável do Senhor, que é o 7º milênio nosso, que é o milênio de Cristo na terra, que é o jubileu, é o milênio sabático da igreja com Cristo na terra. Conseguimos fazer o paralelismo das coisas? Conseguiu acoplar a expiação na parábola das 10 virgens? Eu vou ler os versos 8 e 9. E a gente vai ilustrar aqui. Vamos voltar aqui ao texto, ao momento que fala da expiação aqui. Ó. Vou voltar aqui um pouquinho antes, vou voltar nas trombetas para a gente dar o contexto, até entrar a expiação. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Se prepararam para a expiação. Se prepararam para o encontro. Só que agora, meus irmãos, acontece uma coisa inusitada. O que acontece? As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Viu? Tinha azeite. Elas tentaram acender, acenderam, só que estava apagando. Estavam se apagando, porque não tinha azeite de reserva. Tinha um azeite só apenas para dar inflamar o pavio, mas acabava. Mas aquilo tudo foi dado para elas lá no Pentecostes, individualmente para cada uma, só que elas não se preocuparam em manter reserva de azeite. Meus irmãos, esse azeite é o combustível para a tocha do Espírito ficar acesa em você, em mim. Sem azeite não há combustão, não há fogo. O azeite é o conhecimento da palavra, é o estudo da palavra, é o conhecimento da verdade, é a santidade, são as suas obras de justiça. É tudo
Mas a tua vigilância é tudo que o Senhor quer encontrar em ti e em mim na sua volta, para nos inserir na bodas, na festa dos tabernáculos. E ele não encontrou nessas virgens. E o pior, essas virgens foram comprar, porque as prudentes falaram para ela assim: não, não vou te dar do meu azeite. Elas pediram o azeite das prudentes, e as prudentes renegaram. Tá certo? Todas tiveram a mesma condição de armazenar azeite. Agora, na hora que precisa do azeite, elas têm que dar o azeite delas para aquelas. Meu irmão, a salvação é individual. Você não compartilha a tua salvação comigo. Você tem que desenvolver a sua e eu desenvolver a minha. Eu não tenho que pegar a minha salvação e dar o meu azeite para você. Aí elas respondem: não, não vou te dar, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. Aí acontece o seguinte: por esta razão aí, elas voltam sem azeite e não encontram o noivo. Elas vão ter que ir lá comprar. Só que quando elas saem para comprar, meus irmãos, a gente tem que entender o contexto ao qual essa parábola ela está inserida. Isso é o tempo final dos tempos, são os últimos dias. O que acontece nos últimos dias? Grande tribulação. Então, meus irmãos, esse contexto aqui, esse momento aqui em que elas estão saindo por orientação das prudentes para ir comprar azeite, é um momento de grande tribulação. Você se lembra que na metade da semana, o anticristo ele faz cessar os sacrifícios da tarde e da manhã, ou seja, tudo que é referente a Deus, tudo que é referente a Jesus, vai ser impedido pelo povo da besta. Não vai ter azeite sendo vendido. O azeite está sendo vendido agora, está sendo dado agora, me perdoa, vendido não, está sendo dado, disponibilizado de graça. Por isso que as prudentes tinham os delas armazenados, só que as nécias, as loucas, elas não se preocuparam com isso, como tem muita gente na igreja hoje que não está preocupado com isso, em armazenar o seu azeite. Esses versos 8 e 9, a gente não pode deixar de pensar que é o período da grande tribulação, é o período do fim dos tempos, onde o povo da besta estará matando todo aquele que proferir o nome de Jesus. Não haverá azeite à venda. Não é mais tempo de encher as vasilhas, pois não haverá mais azeite à disposição. Por esta razão, as nécias voltam sem azeite e ainda perdem o encontro com o noivo. Ou seja, foram reprovadas. Foi-lhes dado azeite no início, mas elas não multiplicaram a ponto de ter armazenado o seu azeite. Entenderam, meus irmãos? Elas perdem por isso. A festa da expiação, que nessa parábola mostra quando o Senhor, o noivo, está voltando, porque as festas da expiação, por que eu identifico a volta do noivo como uma festa da expiação? Porque a festa da expiação, o clímax dela é quando o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos com o pecado do povo remido, é motivo de festa, para inseri-los na festa do tabernáculo, que é aqui, nesse é a bodas. Então a gente vê a expiação ali, o sumo sacerdote saindo do Santo dos Santos, quando ele encontra com as virgens, com as 5 virgens. Verso 10 da parábola. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pela falta de azeite, falta de preparação. Se lembra que nas trombetas, na hora do grito, era para elas estarem se preparando, dando os ajustes finais, olhando a sua botija, conferindo o azeite, acendendo a mecha, acendendo a lâmpada, colocando as lâmpadas em ordem, que nenhum sacerdote deve fazer. Elas não tinham nem azeite e tiveram que sair para comprar e não vão achar porque não estava mais à venda. Enquanto essas escutaram a trombeta, escutaram o grito, o clamor, estavam arrumando as suas coisas porque tinham as coisas organizadas. Por mais que elas tivessem dormido, elas tinham o azeite.
e foram alimentadas de mais azeite de ouro, vinda desse grito, e se acenderam para encontrar com o noivo. Os versos 11 a 13 dessa parábola diz assim: mais tarde chegaram as virgínias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. As 5 nécias foram reprovadas e não foram qualificadas pelo noivo, pois não estavam prontas para as bodas. É a festa dos tabernáculos aqui. Bodas e festa dos tabernáculos é a mesma coisa, meus irmãos. As nécias, elas não tinham azeite e nem luz nas lâmpadas. Com isso, o noivo não as conheceu, pois estavam reprovadas e em grandes trevas. Eu vou, para ilustrar, vou ler outro textinho aqui em Mateus, capítulo 6, 22 e 23. Olha só que tremendo. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Essas nécias, elas estavam em grandes trevas. E o Senhor não as reconheceu, porque a treva não coabita com a luz. Ou seja, mais uma vez a palavra de Deus diz: a treva mostra as obras, a luz mostra as obras das trevas. E elas não tinham boas obras, porque não acumularam o azeite. Não tinham santidade, não tinham fé e não tinham discernimento dos tempos. Embora no início da parábola elas tivessem. Dormiram, o inimigo plantou o joio, elas não colheram, já durante a sua caminhada já não tinham azeite suficiente, porque não se preocupavam com obras nem santidade nem fé, que são os atos de justiça dos santos. E quando chegou no final, recebeu cada um segundo as suas obras, como está lá em Apocalipse 22, quando ele fala que vem sem demora. E daria a cada um segundo as suas obras. Elas receberam segundo as obras delas. E isso está ligado com a parábola dos talentos, com a da vinha e com outras parábolas que se conectam a essa. O nosso papel, até a volta do noivo, é estarmos vigilantes, com azeite suficiente e lâmpadas acesas, pois só assim entraremos na festa dos tabernáculos, que é a bodas. Vocês conseguiram ver, meus irmãos, as festas? Eu espero ter sido claro. Pentecostes, o hiato, em que elas adormecem. Trombetas, que é a preparação para a expiação, a qual ela acende as lâmpadas. E as nécias saem à procura do azeite no momento que não vende mais. Grande tribulação. A expiação, que é a saída do noivo para o encontro das virgens, e ele só encontra 5 e leva para dentro das bodas, que é a festa dos tabernáculos. As nécias voltam sem lâmpada, sem luz, sem azeite, porque não encontrou, e bate na porta. E o Senhor fala na cara delas que não as conhece. E tem outras parábolas que falam sobre isso também. Viram quem dá o grito? O grito são os toques de trombeta. Trombetas, das festas das trombetas. E lá no dia da expiação, no dia 10/7, no dia que inicia a expiação, ela vai terminar também com o toque de uma trombeta vibrante, que é a do chifre de carneiro, que é lá na lei, está mostrada na festa do jubileu, no ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, que nessa parábola mostra quando o noivo encontra as prudentes e leva para a festa dos tabernáculos. Tem muito mais coisa, irmão. Eu tentei ser bem sucinto, porque a gente combinou fazer estudos mais curtos,
mas esse aí já está para lá de quase 1 hora. Eu não sei fazer estudo que nem o Luiz de 15 em 15 minutos, mas eu espero ter sido claro, ter sido bem objetivo e espero que os irmãos tenham gostado. Assistam agora no canal Reino de Deus, do irmão Israel. Ele vai falar desse mesmo assunto, abrangendo uma outra forma. Ele vai conectar de outra forma a parábola das 10 virgens. É imperdível, não deixe de ver. Tá bom, meus irmãos? Que a paz do Senhor seja no coração de cada um. Estejam vigilantes, com azeite nas lâmpadas, para o encontro do noivo que está chegando. Ele vem. Em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo estudo.